Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso Clube do Martelo e hoje nós vamos falar do porquê nós vamos à igreja. Muitas pessoas acreditam que nós vamos na igreja para ser abençoados, que nós vamos à igreja para se encher de Deus e isso está completamente errado, está absolutamente errado, tá bom? O motivo da gente ir na igreja principal é servir as pessoas, né? É fazer parte da comunhão. E hoje a gente vai se aprofundar muito nisso, certo? Por quê? Porque na última aula, na primeira aula, você aprendeu quem você é, qual que é o seu propósito de existência e quais podem ser os seus objetivos na vida. E agora eu preciso te mostrar o que é a verdadeira igreja de Jesus e qual que é a função dela na Terra. Por quê? O meu objetivo é que você primeiro se reconheça como um indivíduo e depois você se reconheça como parte de um corpo, parte de um sistema maior, que é a igreja, tá certo? A igreja de Cristo. Alguns católicos vão dizer que a verdadeira igreja é a igreja católica, porque Jesus fundou a igreja católica quando disse para Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Isso é mentira, a igreja católica foi fundada em 300, lá em Constantinopla, né, com o imperador Constantino, e Jesus não fundou nenhuma placa de igreja, nenhuma igreja denominacional, nem a Assembleia de Deus, nem a Congregação, nem a Batista, nenhuma dessas foi fundada por Jesus. A verdadeira igreja de Jesus é a família dele, aqueles que fazem a vontade dele ao redor do mundo, ok? E é sobre essa igreja que eu vou falar. Então eu não vou falar de assembleia aqui nessa aula, eu não vou falar de congregação, eu não vou falar da bola de neve, não. Eu vou falar da igreja, família de Jesus ao redor do mundo. Pessoas que se reúnem em comunidades, tomam a Santa Ceia em memória de Jesus Cristo e guardam os mandamentos dele. É dessas pessoas que eu vou falar, beleza? Então vamos lá. Antes de tudo, eu preciso te explicar que o que nós chamamos de igreja hoje está errado, tá bom? O que a gente chama de igreja hoje está errado. Só lembrando que o que eu estou lendo é um PDF que vai estar aqui embaixo, você pode baixar e acompanhar comigo e ler e reler várias vezes, tá bom? O PDF dessa aula vai estar aqui embaixo para você fazer download, tá? A igreja não é esse lugar que nós entramos e sentamos, não é um ambiente, né? Não é o prédio, ou a casa, ou o galpão, que tem um púlpito lá, e onde o pastor sobe para pregar a palavra, não. Essa não é a igreja, tá? Chamar isso de igreja, ou até mesmo dizer eu vou à igreja, como se ela fosse um local, é errado. Eu sei que é popular, a gente pegou o costume, até em outros países se fala, né? I go to the church, eu vou à igreja e tudo mais, mas não, a igreja somos nós em grupo. Tem muitas pessoas que distorcem e dizem que a igreja somos nós, indivíduos, né? Não, eu sozinho eu sou a igreja, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Nós juntos somos a igreja, tá certo? Somos nós juntos. Então a igreja não é o local, a igreja é a reunião. Se nós nos reunirmos na casa de alguém, ali será a igreja, a reunião, as pessoas reunidas. Se for numa praça, ali será a igreja, nas pessoas reunidas, tá? Não é o local, não é o ambiente. Dizer que a igreja somos nós, como eu já disse, né? Também está errado, tá? A igreja somos nós. Geralmente quem diz isso é porque quer se excluir de congregar. Não, a igreja somos nós congregando, nós juntos, tá? Cada um na sua casa e um longe do outro não é igreja. Cada um tomando ceia na sua casa não é igreja, tá? Igreja somos nós todos conectados de várias formas, espirituais, físicas e financeiras também, tá? Então, no geral, a igreja é a reunião do povo que segue a Jesus Cristo, certo? E dito isso, o correto seríamos dizer: eu vou à reunião da igreja e não eu vou à igreja. Mas eu não tô aqui para mudar a cultura, já é cultural falar eu vou à igreja. Mas tenha isso no seu coração, tá? Que isso é teologia, assim, básica. Isso é coisa básica da Bíblia. Tenha isso no seu coração. Mesmo que você diga eu vou à igreja, se lembre, a igreja é a reunião, tá bom? Em 2021, foram contadas mais de 87 mil igrejas evangélicas só aqui no Brasil. 87 mil só no Brasil, tá bom? Em cada esquina que a gente vira, a gente pode encontrar pelo menos uma ou duas igrejas evangélicas. Seja Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Universal, Mundial, Igreja da Graça, Bola de Neve, várias e várias outras. Só que no meio de tantas igrejas e de tantos evangélicos, nós não conseguimos encontrar quase nenhuma transformação social, cultural e espiritual. A não ser que o impacto que a gente está tentando causar na sociedade seja todo mundo ficar falando varão, varoa,
e uniformizar todo mundo com terno e gravata, todo mundo se vestir igualzinho. Se esse é o impacto que a gente está tentando fazer na sociedade, então deu certo. Mas se a gente está tentando ter um impacto social de abrir uma igreja no local e a criminalidade abaixar, se a gente está tentando ter um impacto social de abrir uma igreja no local e a fome desse local abaixar, diminuir o índice de crime e tudo mais, a gente falhou. Porque 87 mil igrejas dava para mudar o mundo. 12 apóstolos evangelizaram o planeta. E 87 mil igrejas evangélicas no Brasil não conseguem resolver simples problemas. Tá? Simples problemas. E, infelizmente, é assim que a sociedade nos vê, como palhaços. Palhaços engravatados. Palhaços que têm a sua própria língua, o seu jeito de falar. Né? Varão, varoa, isso e aquilo. É assim que a sociedade nos vê. Tá? E isso não é porque Deus disse que nós seríamos perseguidos e mortos por amor a Ele. De forma nenhuma. Tá? A gente deveria ser mal visto por amar Cristo, e não mal visto por ser um povo exclusivista e esquisito. Tá certo? Hoje em dia nós somos mal vistos porque a maioria de nós vivemos debaixo de regras imaginárias, que não são as regras da Bíblia. Nós não sabemos a nossa função na Terra, não sabemos para que nós fomos chamados como igreja, nós mal lemos a Bíblia, nós apenas seguimos cegamente o que os falsos pastores e profetas nos dizem que é a palavra. A gente não abre para conferir como os bereanos, tá? Mas a verdadeira palavra nós mal conhecemos. Tá? Nós nem sabemos a verdadeira palavra. Essa é a verdade. Dessas 87 mil igrejas evangélicas, quantas dessas pregam a verdadeira palavra? E muitas delas não é por falta de acesso à teologia, falta de acesso à educação. Muitas delas é porque a pessoa realmente não quer. Os pastores realmente percebem que dá mais lucro mentir. As pessoas estão atrás de mentiras. Isso é um fato. Tá? Mas não é porque as igrejas evangélicas estão assim que nós devemos aceitar. A verdadeira igreja vive. Jesus Cristo ainda não voltou. Pelo menos eu acredito que você vendo essa aula aí, se você está vendo, Jesus não voltou, senão você teria ficado. Então, se Jesus Cristo não voltou, é porque ainda o remanescente dele está na terra. Tem igrejas boas. E aqui eu quero te discipular e ensinar para você fazer parte da igreja boa, para você ser a igreja boa, para você fundar uma igreja boa e não aceitar uma falsa igreja no seu caminho. Não aceitar uma igreja corrompida, uma igreja que se diz de Deus e tem atitudes mundanas, atitudes humanas. E veja bem, quando eu digo mundanas, não estou falando de short, regata, cabelo colorido, piercing e tatuagem. Não, mundana de inveja, orgulho, mentira, falsa doutrina, doutrina coach, doutrina da prosperidade. É disso que eu estou falando, ok? Não é usos e costumes. Usos e costumes a igreja tem demais já. Já chega de usos e costumes, já deu. Tem demais. Tá? Algumas pessoas podem até tentar argumentar que não, que o mundo gospel faz a diferença na terra, porque não sei quantos traficantes se arrependeram, não sei quantos assassinos se arrependeram. E isso é verdade. Eu sou um dos drogados que estava no mundo da droga e me converti. Ok. Só que existe um padrão de QI, tá? Existe um padrão de personalidade nas pessoas. E ele não é igual. Ele não é igual. Na verdade, eu nem posso chamar de padrão, já que não é igual, né? Existe uma diversidade. Pronto, melhorei a frase. Existe uma diversidade de QI, de conhecimento, de personalidade nas pessoas. E, lendo o livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, ele fala algo interessante. Ele fala que Deus é como o autor de um romance, de um livro. Ele cria personagens e ele te deu a sua personalidade. Ele me deu a minha personalidade, minha individualidade, os meus gostos. Então não faz sentido eu dizer que eu sou igreja e eu deixar todos exatamente iguais. Todos com a mesma roupa, com o mesmo linguajar. A Bíblia diz em Atos 3 que todos tinham tudo em comum. O que eu entendo que é esse tudo em comum? São os frutos do Espírito. Dividem os bens entre si, amam o próximo, oram uns pelos outros. Isso é ter tudo em comum. São pessoas honestas. E não tudo em comum na aparência. Entende onde eu quero chegar? E quando eu digo que há uma diversidade de QI, de gosto, de personalidade, eu quero dizer o quê? Que as pessoas que argumentam que a igreja salva e tudo mais não levam em consideração pessoas que são diferentes. Eu, por exemplo, eu não consigo me adaptar mais a usos e costumes.
Eu sou uma pessoa que eu tenho senso crítico, eu sou uma pessoa que pensa. E muitos outros são assim. E a igreja, ao invés de me dizer, olha, tá tudo bem, você não se adapta aos usos e costumes aqui da nossa igreja, infelizmente é uma tradição de anos, nós não podemos mudar, então procure outra igreja, vá com Deus. Não, a igreja fala o quê? Que é demônio o meu gosto. É demônio gostar de rock, é demônio não querer usar terno, é demônio a mulher ter o cabelo curto, é demônio o homem usar um brinco, é demônio piercing, é demônio... Tudo é demônio. E aí a pessoa vai lá e abre a Bíblia e não encontra esses demônios na Bíblia. E aí, como é que fica? O que a pessoa vai achar? A igreja é uma mentira, o cristianismo é uma mentira. Entende? Porque nós não seguimos fielmente a Bíblia. A igreja não segue fielmente a Bíblia. Então considere isso quando você for pensar em igreja. A igreja, o amor de Cristo é pro gordo, pro magro, pro branco, pro preto, pro alto, pro baixo, pro do rock, pro do pagode, pro do funk. Não importa a etnia, gosto, personalidade, é pro estressado, pro mais calmo. Todos eles serão atingidos pelo Espírito Santo. Os que gostam de piercing, de tatuagem, os que não gostam. Entende isso? Isso é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem diversidade. Tinha grego, tinha judeu, tinha romano, tinha etíope, africano, pessoas da Ásia. A igreja nasceu assim pelo planeta inteiro. Por que hoje a gente quer catequizar as pessoas? Deixar todo mundo igual, no padrão pentecostal, no padrão worship. Não existe isso, meu amigo. Quando você faz isso, você está espantando pessoas que têm um QI e uma personalidade diferente. Quando você faz isso, você está espantando pessoas da igreja por usos e costumes. Coisas que a palavra não manda e que Jesus não mandou, tá? E a verdade é que são poucos, né, do mundo gospel que fazem realmente a diferença na Terra. Se o mundo gospel fizesse mesmo a diferença na Terra, nós não estaríamos vivendo uma degradação moral e espiritual do tamanho que a gente está vivendo aqui no país e no mundo. O mundo gospel não faz diferença. Por quê? Porque o mundo gospel é a aparência. Quem está fazendo mesmo a diferença no mundo são os missionários lá no meio dos índios. São as pessoas que não são famosas nas redes sociais entregando comida na Cracolândia. São as pessoas evangelizando nos prostíbulos a céu aberto que existem pelo mundo. Esses estão fazendo o papel da igreja. São as igrejas boas que fazem o discipulado interno e ensinam o verdadeiro evangelho para os seus membros. Essas são as verdadeiras igrejas. Não as famosas, não as grandes. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Então o mundo gospel fechadinho, como ele não causa um bom impacto na sociedade. É um impacto falso, tá? Outra prova disso, sobre o mundo gospel e a igreja, é que pastores que deveriam ser vistos como pessoas íntegras e de moral elevada, hoje são vistos como ladrões e abusadores. Igrejas que deveriam ser vistas como um lugar para se encontrar Deus, hoje são vistas como empresas para enganar bobos e arrecadar dinheiro em nome da fé. É isso que se transformou o nome igreja. E de quem que é a culpa? A culpa é nossa, meu amigo. É nossa. É minha e sua quando nós nos calamos diante disso. Quando nós nos afastamos da igreja por causa do sistema religioso. Quando nós não queremos encarar de frente que seja João Batista dos nossos tempos para botar o dedo na cara de vagabundo e falar: arrependei-vos, raça de víbora. É nossa culpa de não fazer isso. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias e o Espírito Santo me tocou algo profundo para falar para ele. Eu vou compartilhar isso com você agora. Sabe por que tem tanto pedófilo, abusador, pessoas que dão golpe dentro da igreja? Sabe por quê? Porque a igreja virou aparência. O mundo gospel é pura aparência. Então a pessoa não quer saber se eu estou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Ela não quer saber se eu trato bem o meu filho, se eu tenho pornografia no meu celular. Ela não quer saber se eu oro na minha casa, se eu já li a Bíblia toda, se eu penso em fazer uma teologia. Ela não quer saber disso. Ela quer saber se eu tenho um terno e se eu falo em línguas, se eu profetizo. Uma prova disso é aquele tal de Joma. Ele já assumiu ser um personagem. Ele é uma pessoa promíscua. É um homossexual. Eu não tenho nada contra homossexuais, tá? Mas ele é um homossexual que faz piada com a nossa cara. Ele fala em línguas estranhas brincando. Ele faz reteté brincando com o Espírito Santo. E depois dele confessar que era um personagem, ainda convidam ele para pregar, para entregar profecias em igrejas.
dentro de comunidades, dentro de favelas. Por que que essas pessoas fazem isso? Porque qualquer imbecil que colocar um terno e uma gravata e falar charamanaia é aceito pelo povo cristão. É isso que a igreja evangélica se tornou. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Você consegue ver o quão sério é o que estão fazendo com a igreja de Jesus? E nós aceitamos isso de olhos fechados, cegos. Eu prefiro ser perseguido, odiado, e eu tô te ensinando isso aqui para que você pense o mesmo. Seja perseguido, odiado e rejeitado pelas igrejas evangélicas brasileiras por ser contra isso. Não aceite isso. Qual é a igreja que o meu filho, o seu filho vai ter? Qual que é a igreja que os nossos netos terão se essa palhaçada continuar? O remanescente quase já não existe mais. Porque esses imbecis, esses lobos, esses malditos, estão destruindo o evangelho. Porque estamos aceitando tudo. Pablo Marçal xingou meia dúzia de comunista, falou que era cristão, todo mundo aceitou. Bolsonaro pegou uma cruz, falou que era cristão, todo mundo aceitou. Se batizou na católica, no centro espírita, em Israel, em um monte de lugar. Até quando nós temos que abrir os olhos? E quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando de Pablo Marçal e Bolsonaro político. Estou falando como alma cristã. Essa é a verdade que nós vivemos. Essa é a realidade que nós vivemos. Vocês estão entendendo? Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? A igreja do futuro depende da sua atitude. Agora, hoje, você pode mudar. É por isso que eu fundei esse clube. É por isso que Deus tem me levado a esse tipo de mensagem. Há anos atrás, na Assembleia de Deus Belém, um líder de jovens, eu não lembro se ele era líder de jovens, mas o rapaz que dava a escola dominical para nós jovens, saiu da escola dominical e chamou uma menina de gostosa no SMS e a menina me mostrou. Depois daquilo, eu nunca mais pisei na igreja por 10 anos. E eu não estou culpando ele pelos meus erros de 10 anos no mundo. Jamais. Eu pago pelo meu boleto, eu pago os meus erros. Eu falhei, eu fui covarde. Eu deveria ter mergulhado na palavra e firmado em Jesus. Eu não era um crente. Eu era um filho de crente. Eu ia para a igreja obrigado. Mas o que eu quero te dizer? A atitude daquele cara foi o pontapé, o empurrão que eu precisava para me destruir, me desgraçar no mundo. Se ele fosse um homem de Deus, um bom discipulador, talvez Deus tivesse usado ele para mudar a minha história nesses 10 anos que eu passei lá fora. Mas não, ele estava pensando com a cabeça de baixo. Essa é a situação da igreja hoje. Aceitam qualquer coisa. Então, pare de aceitar qualquer coisa. Seja a diferença dessa geração. Seja a igreja de fato, igreja de verdade. E como a culpa é nossa, é por isso que eu quero que você entenda qual que é a função da igreja na Terra. Eu quero que você grave isso no seu coração, esse estudo no seu coração. Para que você se salve desse sistema e seja o trigo em meio a tanto joio. Tá certo? Então vamos lá, para a gente iniciar. O que é a igreja? Atos 17, 24 diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido. Atos 17, 24. Deus não habita em construções feitas por humanos. Então, qual seria a lógica de acreditar que eu só posso encontrar Deus na construção da igreja? Seja um prédio, um galpão, uma casa. Deus habita na nossa reunião e não no ambiente. Pare de achar que púlpito é altar e é sagrado. Pare de achar que pastor, profeta é alguém acima de você. Não. É uma pessoa mais preparada. Uma pessoa que tem mais tempo de caminhada. Mas espiritualmente, nós somos iguais diante de Deus. Ok? Na nossa reunião, somos todos iguais. O último será o primeiro. O maior será o menor. Ok? Entenda isso. Não caia no papo de charlatão falando: eu sou seu pastor, você tem que me dar honra. Não, você deve honrar e respeitar como uma autoridade e um ser humano. Não como autoridade de um anjo, de um semideus. Não, é um humano.
Eu respeito o meu pastor como um grande homem de Deus, uma pessoa que Deus usa para cuidar de mim, para me ensinar a palavra, para me ensinar dentro da igreja. Um grande homem de Deus e tem o meu respeito. Mas ele nunca estará acima da lei de Deus, nunca estará acima da Bíblia. Eu não devo beijar o pé dele se ele mandar. Eu não devo comer fezes se ele mandar, igual pessoas vivem isso, tá? Isso não é igreja, isso é seita. Igreja é um local onde todos são iguais. Ninguém quer mais honra que ninguém dentro de uma igreja. Cada um tem a sua função. Um pastoreia, um evangeliza, um ensina, um limpa o chão, um limpa o banheiro, o outro cuida da elétrica. E todos ajudam para que aquele local funcione. Isso é uma igreja. Ok? Isso é uma comunidade. Tá? Agora vamos aqui para Efésios 2, do 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo éreis gentios, na carne e chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois mais estrangeiros ou forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos lá. No versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo deixa claro que antes de Jesus, a salvação era exclusivamente do povo judeu. Isso é um fato. O povo judeu, o povo de Israel, era o povo escolhido para trazer a mensagem de Deus à terra. Foi o povo que Deus escolheu se manifestar. Porque Deus só havia se revelado para eles até aquele momento, tá? Então, sem Jesus, todo não-judeu, que na Bíblia é chamado de gentil, não tinha acesso direto à salvação. Isso acontecia, mas era muito raro, em casos bem específicos, de um não-judeu ser salvo. Quando Deus queria se revelar a uma pessoa, assim, por exemplo, como Raabe, aquela prostituta que foi relatada no livro de Josué, e mais algumas outras pessoas no decorrer do Velho Testamento. Mas eram raras exceções, tá? Do 13 ao 18, o apóstolo explica como a morte de Jesus na cruz e a ressurreição dele no terceiro dia reconectou todos os seres humanos do planeta de volta a Deus. Até que no 19 ele diz que não somos mais estrangeiros e nem desconhecidos de Deus, mas agora a partir de Jesus nós somos a família dele. A partir do momento que nós cremos em Cristo, nós somos a família de Cristo. Todo esse texto deixa bem claro que já não existe mais templo. Não existe lei de Moisés para nós. Ou até mesmo para o povo de Israel, não tem mais lei de Moisés. O templo visível de bloco, cimento e ouro acabou dando lugar para um novo templo, dessa vez invisível e dentro do nosso espírito, dentro de nós, dentro da nossa alma, né? E por fim ele se manifesta no nosso corpo. Se o meu espírito é renovado por Jesus Cristo, a finalidade é isso se manifestar nas minhas atitudes. Eu vou ser uma pessoa mais amorosa, eu vou ser uma pessoa mais paciente, eu vou conseguir vencer os pecados, vou me afastar das trevas e do mal. Esse é o fruto do Espírito que fala em Gálatas 5. E quando todas as pessoas que são habitação de Deus e estão em Cristo se reúnem em um só lugar, elas se transformam na família de Deus na terra, no corpo dele, que é chamado de igreja, na palavra original em grego, eklesia ou eclésia. E aí a glória de Deus é manifestada no meio dessa reunião. Então nós somos micro-organismos. A igreja é um organismo formado de micro-organismos. Da mesma forma que
moléculas compõem uma parte do corpo, né? Eu não entendo muito de ciência, mas tem os átomos, né? O átomo é composto pelo nêutron, pelo elétron, não é isso? E tem um campo em volta dele. E um aglomerado de átomos forma uma célula, ou um aglomerado de moléculas, não tenho certeza, mas é dessa mesma forma. Jesus faz a alusão a um corpo por isso. Por quê? Porque cada um de nós tem uma funçãozinha e somos parte desse espírito. Entende? Somos parte dessa igreja. Conforme a gente vai se reunindo, a gente se torna um corpo só. O corpo de Jesus Cristo na terra. O corpo que já não está mais aqui porque ele foi para o céu. Ele ressuscitou e voltou para o céu voando. Então o corpo dele se manifesta agora em nós reunidos. Tá? É isso que é a igreja. No bruto, no resumo, é isso. E vale lembrar que nem toda igreja que se diz igreja é a verdadeira família de Deus. O versículo 20 nos mostra como a verdadeira igreja de Deus deve ser. Qualquer igreja que não siga esse padrão é uma falsa igreja e não deve ser considerada parte da nossa família. Efésios 2:20, presta atenção no que uma igreja tem que ter. Olha o que o apóstolo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina. Quem são os apóstolos? Quem são os profetas? Todos os que escreveram os 66 livros da Bíblia Sagrada. É assim que nós cristãos protestantes, né, evangélicos, cremos, acreditamos. Como eu já disse, os católicos vão dizer que tem o Papa e não sei o quê, mas não é isso que eu creio. Se você quiser estudar isso, você pode ir lá estudar, tá? Mas é mentira. A Igreja Católica foi formada em 300, quando Constantino juntou Roma com a religião cristã e profanou tudo o que Jesus simboliza, tá? Pedra de esquina, quando a Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina é uma pedra que ela ficava no meio de uma construção, assim, ó. Tinha vários quadradinhos, eles iam empilhando as pedras, um de um lado, um do outro, duas coluninhas, formando um arco. E aí a pedra que ficava no meio segurava os dois arcos, do lado direito e do lado esquerdo. Isso é uma pedra de esquina. Jesus é a pedra de esquina porque ele é a pedra principal para a construção da revelação de Deus. Todo o Velho Testamento fala sobre Jesus. Então, sem Jesus, o Velho Testamento desmorona. Por isso que ele é a pedra de esquina. Todo o conhecimento da terra, todo o conhecimento teológico, tudo que sabemos sobre Deus é sustentado em Jesus, se cumpre em Jesus. Se tirar Jesus, cai, desmorona todos os ensinamentos. De nada serve. Entende? Jesus é a pedra de esquina, ele é a pedra principal. Então, para uma igreja ser verdadeira, ela tem que fazer o que Jesus mandou, ela tem que seguir a Jesus, cumprir os mandamentos de Jesus, tem que ser pessoas ali parecidas com Jesus, tem que ser um grupo de pessoas semelhantes a ele. E tem que estar fundado na doutrina dos apóstolos, dos profetas, ou seja, tem que estar fundado na Bíblia. Não adianta falar, a gente tem Jesus, a gente ajuda o pobre, a gente dá comida para as pessoas, cuida do idoso, mas a gente não segue a Bíblia, a gente acredita que essa parte da Bíblia aqui não vale. Ou eles fingem que uma parte da Bíblia não existe. Não é igreja, é ONG, serviço social. Muito bom, belo e moral, ajude o órfão, a viúva, alimente as pessoas que precisam, mas não é igreja. Ok? Não é corpo de Cristo. Corpo de Cristo é pessoas que seguem a doutrina dos apóstolos e dos profetas. É o que diz em Efésios, na carta do apóstolo, que viu Jesus. Tá? E Jesus disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Ponto. Tá certo? Então não frequente igrejas, ambientes, grupo de pessoas onde a Bíblia não é o centro, onde Jesus não é o centro. Senão você pode cair numa seita. Muitas igrejas se dizem evangélicas, se dizem cristãs e são seitas, tá? São seitas. Se o áudio der uma zoada aí é por causa da chuva, mas eu não vou parar não. Eu vou continuar a pregação, tá certo? Então vigiem com as seitas, tá? Vigiem com as seitas. Só concluindo, quando os católicos dizem que esse versículo de Mateus 16:18, né? Que diz, eu digo que você é Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Aqui, Jesus não está fazendo Pedro um papa. Isso é uma tremenda heresia. Aqui nesse texto em questão, Jesus não está atribuindo essa função.
de papa a Pedro, né? Na verdade, Jesus só está dizendo que Pedro seria um grande plantador de igrejas e que também seria um dos primeiros a semear o evangelho pelo mundo, que foi o que realmente aconteceu, tá? Então, dito isso, como que a igreja de Jesus deve ser? Agora você já sabe o que a igreja é. Então, como que a igreja de Jesus deve ser? O que ela tem que fazer? Como é que funciona? Como é que funciona? Aqui nesse texto nós vamos ver como foram as primeiras conversões da igreja que fazemos parte hoje. Como começou esse movimento de igreja cristã, igreja de Jesus Cristo, que hoje é a igreja evangélica, né? Mas igrejas, assim que Jesus subiu, como nasceu o movimento da igreja? É isso que a gente vai ver aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 37 e versículo 47, tá bom? É importante que você acompanhe comigo pelo PDF aqui da aula para você baixar, ou com a sua própria Bíblia mesmo, tá bom? Se você estiver consumindo esse conteúdo como áudio, tudo bem, só preste bem atenção, tá certo? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam essa palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam entre si. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam entre si. Preste atenção nisso. Segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É assim que a igreja é. Pessoas arrependidas, batizadas, recebendo o dom do Espírito Santo e dividindo seus bens materiais entre si, para aqueles que não têm. O que tem mais divide com o que tem menos, fazendo orações, partindo pão, tomando ceia, comendo juntos, dando risada juntos, conversando juntos, compartilhando a vida. Isso é a igreja de Deus. Mas Daniel, como assim? A igreja que eu vou hoje, eu sento na cadeira e nem conheço quem senta do meu lado. Eu não dou nem paz do Senhor para as pessoas que sentam na igreja junto comigo. Ainda mais ir na casa delas e partir um pão e comer. Ainda mais saber se ela precisa de algo para dividir o meu dinheiro com ela, para comprar uma comida para ela, sei lá, se ela não tem uma geladeira, comprar uma geladeira para ela, doar um fogão. Eu nem conheço quem senta do meu lado na igreja. É, meu amigo. Então eu acho que é melhor você começar a repensar se esse local que você frequenta é realmente uma igreja. Porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, tá? Eles eram batizados e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na Bíblia. E na comunhão. O que é comunhão? Comungar, conversar, estar juntos, compartilhar ideias, pensamentos, passar tempo junto. É o together, né? E no partir do pão. O que é o partir do pão? Comer junto, tomar a ceia, que a ceia era isso, era um jantar. Comer junto, tomar ceia. E nas orações, oravam juntos. E em cada alma havia temor, tinha respeito, temor por Deus. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os apóstolos faziam milagres, tá? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E isso daqui, de que os apóstolos fazem milagre, não é para esses caras que se denominam apóstolos e fica curando dor de ouvido e dor de cabeça. Não, tá? O dom de sinais e maravilhas existe, ele é real, mas no nosso tempo ele tem sido pervertido. Mentirosos e charlatões
tem se usado do nome de apóstolo e dos sinais e maravilhas para ganhar dinheiro. Não acredite nisso, tá? Isso aqui é algo que as pessoas tinham temor, tinham respeito, tá? E outra, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Na sua igreja, eles fazem um apelo, olha, tem alguém aí que está com alguma conta atrasada? Quando você fica sabendo, quando alguém da igreja fica sabendo que tem alguém passando dificuldade financeira na igreja, você vende um bem material seu e divide com essa pessoa? É o que a igreja fazia no começo. Ah, Daniel, mas você está sendo muito radical. Meu irmão, não estou sendo radical. Eu estou pregando a Bíblia, eu estou te ensinando a Bíblia, o que a Bíblia diz. Isso é o que a Bíblia diz. Reflita sobre isso. O sistema religioso perverteu o que era para ser a igreja. O sistema religioso fala, dá o dízimo, dá a oferta para manter as portas abertas, pagar a luz e a água. Válido, muito bom. Mas o que sobra desse dízimo e oferta vai para a pessoa que está com necessidade na igreja, para o que tem menos? Ou o pastor só que é rico e as ovelhas são pobres? Se o pastor é rico e as ovelhas são pobres, ele não está cumprindo a igreja de Atos 2. Nossa, Daniel, muito radical. Sim! É radical mesmo, a Bíblia é radical. Isso é a igreja. Não suporte, não tolere alguém abrir um CNPJ com o nome de Jesus Cristo para recolher dinheiro e se dizer igreja se ele não faz isso. Não tolere. Não tem cabimento. Não tem cabimento, irmão. Veja, o meu ego, o meu orgulho é ferido. Você acha que eu quero dividir o meu dinheiro com os outros? É óbvio que eu não quero. Mas da mesma forma, você acha que eu quero viver em castidade até me casar? É claro que eu não quero. Você acha que eu quero deixar de falar palavrão, perdoar o meu inimigo? É claro que eu não quero. O cristianismo é isso, é fazer coisas que eu não quero. Por quê? Porque o Espírito Santo me capacita para fazê-las. Eu faço por gratidão a salvação que Deus me deu. Porque se eu não fazê-las, logo não sou cristão. Se não pratico esse tipo de caridade, logo não sou igreja. Não há igreja aí. Se eu abrir um CNPJ amanhã e pedir dízimo e oferta para vocês, esse Pix que fica no chat da live, eu estou em live agora enquanto gravo essa aula, esse Pix no chat da minha live, se eu colocar ele ali e não usar esse dinheiro para dividir com quem tem menos, eu sou tudo, menos igreja. Eu sou empresário da fé, sou falso profeta, tudo, menos igreja. Se a porta de um templo está aberta, pode ser assembleia, congregação, bola de neve, vivo por ti, qualquer igreja. Se a porta estiver aberta e não cuida de quem tem menos, não divide as propriedades, não equaliza e equilibra o financeiro, não é igreja, é empresa, é comércio. Não tolere chamar isso de igreja. Atos 2, do 37 ao 47, leia e veja o que é a igreja. Eu estou te ensinando a Bíblia. O Clube do Martelo tem esse nome porque Martinho Lutero usou um martelo para pregar 95 teses que iam contra a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí ficou conhecido o ato de pregar a Bíblia. Porque a tese foi pregada lá na porta da igreja. Você sabe o que isso simboliza? Protesto. É isso que simboliza. O Clube do Martelo simboliza protesto. Você deve ser um homem com um martelo na mão, pronto para pregar as suas teses na porta de qualquer igreja. Nossa, Daniel, mas eu vou escrever teses? Deve. Você deve ler a palavra, buscar o Espírito Santo e ter a interpretação verdadeira da Bíblia. Eu não estou dizendo para você brigar por usos e costumes. Calvinismo e arminianismo. Predestinação e livre-arbítrio. Não, estou falando para você pregar contra falsos profetas. É o seu e o meu dever ensinar isso aqui para as pessoas. Porque quando chegar o dia do juízo e essas pessoas falar, mas Senhor, eu congreguei a minha vida inteira. E Jesus olhar e falar, se afasta de mim, não te conheço. Nunca te vi na minha igreja, tu não é minha família.
Essa pessoa não terá desculpa, porque eu e você avisamos ela. Porque eu e você abrimos a Bíblia para ela. Esse é o nosso fundamento aqui do clube. A verdade na palavra, doa quem doer. Dói até em mim mesmo. A palavra confronta até eu mesmo. É como eu disse, eu na minha carne, na minha humanidade, eu não quero cumprir isso aqui. Eu cumpro porque o Espírito Santo me capacita e me dá graça. E eu não quero ser cobrado depois da minha morte por ter acesso a essa informação, por ter acesso à revelação da palavra e ter me calado, ter me acovardado, me acadelado. Eu não quero esse fardo para mim. Então aprenda o que é a igreja. Das 87 mil igrejas evangélicas que tem no Brasil, que a gente falou no começo da aula, quantas cumpre esse requisito da primeira igreja? Isso aqui foi a primeira pregação de Pedro, meus amigos. 3 mil almas se converteram na primeira pregação de Pedro. E aí o escritor Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, relata esse trecho. Que eles tinham tudo em comum, compartilhavam pão. Busque isso daqui. Busque cumprir a igreja de Atos 2. Todos querem a descida do Espírito Santo, as línguas repartidas como que de fogo, o vento impetuoso de Atos 2. Mas quantos querem a igreja de Atos 2? A repartição de propriedades, o andar junto, a comunhão, o dar paz do Senhor para o seu irmão na igreja. Tem gente que vai para a igreja, eu não gosto do meu irmão. Isso não existe. Não existe. A não ser que você não seja igreja. Aí existe. Se você não for igreja, aí existe. Então agora eu acho que você já sabe bem o que é a igreja, né? Eu não preciso te explicar mais o que é a igreja. Somos o organismo, células separadas que juntas formamos o corpo de Cristo. Temos que seguir a Bíblia, a doutrina dos apóstolos, e temos que estar juntos em comunhão, seja no templo, na praça, na rua, na feira, no cinema, no shopping, aonde for, temos que estar juntos em comunhão. Uns nas casas dos outros, um orando pelos outros, dividindo os nossos bens entre nós e tomando a ceia juntos. Isso é igreja. E tendo dito isso, agora que você já sabe disso, e eu espero do fundo do meu coração que isso já tenha cravado no seu coração, vamos para qual é a função disso. Tá, Daniel, você está me ensinando tudo isso para quê? Aonde eu aplico isso? Qual que é a função da igreja e do evangelho? Vamos lá. Pregar o evangelho de Jesus e trazer as pessoas para o reino de Deus para serem salvas é a nossa obrigação. É a nossa função. Boas novas, boas notícias, né? Ela separada é euangelion. Eu significa bom e angelion, mensagem. Tanto que vem de angelos, né? Anjo, mensageiro, que é de mensagem. Por isso que o evangelho também é chamado de boas novas. E é por isso que eu uso esse nome, boas novas. Porque quando eu me converti, eu queria que até no meu nome tivesse o evangelho, né? E qual que é essa boa notícia que a igreja deve anunciar ao mundo? Porque, eu tenho que pregar. Pregar o quê? Pregar que Jesus cura, salva, liberta? Também. Mas vai pregar só coisa boa? Não, vai pregar o evangelho, a boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus, o criador de tudo o que conhecemos, o criador do seu pulmão, dos seus rins, do ar, da lua, do sol, da terra, do átomo, do inseto, do gato, do cachorro, da arara, do tucano. Esse criador, esse grande designer, esse grande poeta, desceu à terra, se fez homem, encarnou num corpo humano e habitou entre nós. E ele nos livrou do destino cruel e eterno do inferno que nós enfrentaríamos. Mas por que eu enfrentaria o inferno? Porque você foi criado num jardim perfeito para ser perfeito e pecou. Você aprendeu isso na aula passada já. Você já aprendeu isso na aula passada. Ok? Ele nos livrou do inferno. Por quê? Porque o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então todos nós iríamos morrer espiritualmente. Mas ele foi a morte mais pura que já existiu no reino físico e espiritual. Quando Jesus morre, todo o pecado do mundo vai direto a ele. Então, agora, quem está debaixo de Jesus Cristo já não sofre mais a consequência da morte que vinha com o pecado. Simples, não? É como um escudo. Jesus é o nosso escudo contra um mal inevitável. Nós não poderíamos evitar esse mal. Só Jesus podia. Então ele se colocou na frente e segurou a bronca por nós.
recebeu o castigo no nosso lugar, no meu e no seu lugar. Esse é o evangelho que deve ser pregado a todas as nações. E aí você se aprofunda nessa história, se aprofunda. Cada dia mais, até você morrer. Para você conseguir explicar cada vez melhor isso para as pessoas. Nós, como igreja, como corpo reunido e como ser individual também desse corpo, nós temos que levar a palavra de salvação a todas as pessoas que nós pudermos. E da mesma forma que Jesus fazia, de graça, dando alimento, moradia e toda assistência física, emocional e espiritual possível. Isso é a igreja. Por que você acha que Deus permite que um cristão fique rico? Para ele ajudar o próximo. Por que você acha que Deus permite que o cristão seja um grande psicólogo, um grande advogado? Para ajudar o próximo. Por que Deus tem me permitido me tornar um teólogo? Para ensinar a Bíblia para o meu próximo. Não é para me bater no peito e falar, olha como eu sei, olha como eu sou o cara. Não. Tudo que você tem, tudo que você é, como indivíduo e igreja, é para ajudar o próximo, é para servir alguém. Essa é a função da igreja. É isso que nós deveríamos fazer. Dar assistência emocional, espiritual e financeira para todos, psicológica, para todos. Quantas igrejas tem por aí que se dizem igrejas milionárias, cheias de grana, e não tem um trabalho social que presta? Em resumo, né? A igreja deve ajudar o pobre mais do que o governo. A igreja deveria ajudar muito mais do que o governo. Ela deve amar o pecador mais do que as ONGs. Nós temos que amar o mendigo, a prostituta, o assassino, mais do que uma ONG ama. O homossexual, nós temos que amar mais do que uma ONG. Esse é o trabalho da igreja. Nós devemos elevar a moral mais do que qualquer outra religião, assim como Jesus fazia. Hoje em dia os espíritas são mais caridosos do que nós. A Bíblia já dizia, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Espíritas têm ONGs melhores que as nossas. Entende? Pessoas de outras religiões têm líderes mais preparados do que os nossos. Líderes políticos, líderes sociais, líderes espirituais mais preparados que o nosso. Somos o povo da verdade, o povo que carrega a mensagem mais poderosa que o universo já viu, o povo que segue um Deus vivo, que morreu e ressuscitou. Nada para esse Deus, nada para o nosso Deus. E nós, atrás desse Deus, sendo esse povo, não conseguimos fazer o que às vezes um macumbeiro faz, o que um candomblessista faz. Eles, às vezes, têm o coração melhor do que o nosso. Estão mais sensíveis à dor do próximo do que o nosso. São pessoas e seres humanos melhores do que nós. Isso deveria ser inaceitável para nós, irmão. Deveria ser inaceitável para nós. Aceitar ser comparado com o bispo Valdemiro, Edir Macedo, Agenor Duque, Leonardo Salles. Isso deveria, irmão, ser repugnante para mim e para você. Aceitar que esse povo se diga evangélico e não falar nada. Entende? Aceitar que pessoas mundanas, ateus, têm feito um trabalho na terra melhor do que o nosso. Os mormons, os testemunhas de Jeová, têm feito um trabalho de evangelização melhor do que o nosso. Isso é uma vergonha pra gente, como igreja. Você entende? Porque essa é a nossa função. Não foi o que Jesus fez? Jesus entrava na casa de alguém, ele pregava o reino dos céus, trazia as boas novas, aquilo ali mudava. Ele passava nas ruas, ele alimentava as pessoas, ele curava as pessoas. Ele não pedia, não tomava o que as pessoas já tinham. Jesus tinha um padrão elevado, socialmente, psicologicamente, espiritualmente e economicamente. Embora ele fosse pobre, não tivesse bens e vivesse de doações, o ministério dele, ele administrava muito bem. Isso é Bíblia, meu irmão. Isso é realidade. João 3, 19 e 21. João 3, do 19 ao 21. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A igreja verdadeira de Jesus expõe a maldade do mundo e não participa dele. Hoje a gente vive o contrário.
A igreja evangélica, ao invés de expor a maldade do mundo, ao invés da gente ser tão santo que as pessoas perto de nós se sentissem envergonhadas, não. Nós somos mais podres do que quem está ao nosso redor. O motivo da gente ser odiado e perseguido deveria ser o motivo da gente ser santo, acusar o pecado, mostrar que dá para ser honesto no Brasil, mas não. A gente é perseguido e atacado por quê? Porque somos pedófilos, estupradores, ladrões, hipócritas, políticos vagabundos. É isso que tem na igreja, no evangelho. É o nome que a gente carrega. Tá tudo ao contrário, não tá? Enquanto aqui em João 3 diz que as luzes põem as trevas e é por isso que a gente deveria ser odiado, não. A gente virou treva também. Só que a gente diz ser luz, viramos hipócritas. Infelizmente, tá? Eu tô te ensinando isso aqui, veja bem, eu não tô falando com um tom de, nossa, a igreja é um lixo, não. Eu tô falando para você despertar, porque infelizmente isso é a maioria. Essas pessoas, igrejas, que se dizem igrejas, são a maioria. Você precisa de um, sabe? Precisa de um despertar, você precisa acordar para a vida. Protestar contra isso, fazer diferente, fundar uma igreja diferente, discipular pessoas que pensam diferente. Você consumindo esse conteúdo, você pode mudar o mundo. Você tendo a sua mente aberta para essa revelação da palavra, você pode mudar o mundo. Talvez você não veja o mundo sendo transformado, mas se você mudar o seu filho, se você mudar a sua esposa, se você mudar a sua casa, sua esposa, seus filhos podem ganhar outras almas, e essas almas ganhar 1 milhão de almas, e você mudar o mundo. Deus te usar para mudar o mundo. Entendeu? Uma alma que você ganha pode ser um grande pregador. Billy Graham evangelizou milhões, bilhões de pessoas. Mas ele foi uma alma, alguém ganhou a alma dele. Quem discipulou o Billy Graham? Entende? Entende? Hoje eu estou aqui pregando para você, pregando na internet, mas alguém me discipulou. Alguém me ensinou. Passe adiante esse conhecimento. Passe adiante. Mateus 5,13. Do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Aqui é a cereja do bolo. Chegamos à parte mais importante do porquê nós vamos à igreja. Você já sabe o que é a igreja, como deve ser a igreja, como identificar uma igreja, como ser igreja. Você já sabe. Agora, como que eu pratico isso? Como você pratica isso? Sendo o sal da terra e a luz do mundo. Olha o que Jesus diz. Você é sal de onde, irmão? Você é sal do céu? Você é sal do reino? Você é sal das nuvens? Você é sal da Nova Jerusalém? Não. Você é sal da onde, meu irmão? Da terra. Então é aonde que você deve fazer a diferença? Na terra. Para com esse negócio de que tudo é do diabo. Tem igreja por aí, tudo é do diabo. Não pode futebol, não pode cinema, não pode se envolver. Se alguém do seu trabalho for de outra religião, você não pode falar com essa pessoa. Você não pode fazer negócio com um homossexual. Você não pode dar bom dia pro porteiro macumbeiro. Para com isso. Acorda. Você é sal da terra. Como você vai evangelizar? Como você vai mostrar que ser da igreja é bom, que ser de Jesus Cristo é bom, se você não se misturar? Fora do Brasil não existe essa meninice, essa criancice. Fora do Brasil você pode ser perfeitamente cristão e ter uma banda secular de música. Ser um ator de filme secular, desde que você não peque, não cante palavrão, não incentive coisa ruim na sua música, não atue em cenas promíscuas, imorais. Você deve ser um profissional normal.
Para com esse negócio que você tem que andar com a roupa X, você se destaca do mundo. Não é na aparência. O seu destaque do mundo é porque tu é sal e é luz. É nas atitudes e comportamentos. Eu não preciso de roupa nenhuma para alguém ver Cristo em mim. A pessoa vai ver o meu dia a dia, como eu sou paciente, honesto, os frutos do Espírito, como eu sou alegre, como eu tenho domínio próprio, como eu não fico saindo com uma e com outra, como eu não fico olhando mulher pelada no Instagram. Essa pessoa vai ver e vai chegar em mim e vai falar, você é cristão, né? É isso. Quer ser sal da terra e luz do mundo? Não pode ir na academia. Não, você tem que ir. Se você consegue ir na academia e não pecar, vá. Vá, porque os outros vão falar, cara, como você consegue vir aqui e não olhar o corpo das mulheres? E aí você vai falar, é por causa de Jesus. Eu não quero trair o meu Jesus. Se você consegue ir num show e não pecar, um show de uma banda, se você consegue ir e não se contaminar, vá. Porque alguém vai chegar em você e falar, oh, você não bebe, não fuma. Você vai falar, não, eu sou de Jesus. Nossa, mas está aqui, não é pecado não? Você vai falar, não, meu Jesus criou a música. Meu Jesus criou o show. E eu não tô falando pra você ir no show do artista falador de palavrão que canta música de corno e traição, não. Falando de música de verdade. Tá? Tô usando exemplos aqui pra você entender. Tu é sal da terra, meu amigo. Para de achar que você é a última bolacha do pacote. A menina dos olhos de Deus. Tu é escolhido. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Glória a Deus. Deus te salvou, o Espírito Santo mora em você. Glória a Deus. Agora vá para a sua missão de iluminar e salgar esse planeta. Só quer ser luz dentro da igreja, onde já tem luz? Só quer ser sal, onde já está salgado? Dentro da igreja? Só prega para crente? Só fala com crente? Academia gospel, música gospel, celular gospel, evento gospel, cinema gospel. Em que momento você vai salgar a terra, se você não se mistura? O sal para salgar um lugar, o que ele faz? Ele se mistura lá dentro. A luz para iluminar um lugar, o que faz? Tem que estar dentro para iluminar. Não adianta. Eu sei que talvez o seu coração, ouvindo isso a primeira vez, vai falar, que loucura, que absurdo, é heresia, pecador. Reflita sobre o versículo e veja se não foi isso que Jesus falou. Veja se não foi. Se tudo para você é pecado, você está precisando, meu irmão, sentir a presença do Espírito Santo. Você pode chorar no culto, falar em línguas, orar e não ter domínio próprio. Não faz sentido. Entende? Tudo bem, tem locais que nos tentam mais, tem dia que nós não tá bom, né? Para ir para perto de pecado, para ver um filme, nada, a gente vai ser tentado. Tem dias, tudo bem, mas sempre colocar isso como uma doutrina, um pecado. Não pode fazer nada que não seja evento da igreja, que não seja com um crente, que não seja junto com outro crente. Não, irmão. Quando você vai colocar em prática o ide por todo mundo? Ah, mas eu vou ide por todo mundo com o microfone e fico lá gritando. Ô glória! Ô glória! Vem para Jesus! Esse não é o ide. Pode ficar escandalizado se você quiser, mas esse não é o ide. Isso é um evangelismo. Trabalho válido, muito bom, muito bonito, belo e moral. Mas não é o id. O id é conversa, discipulado. É na fila do banco, é no seu trabalho na hora do almoço, é na sua rede social, Facebook, Instagram, TikTok, é status do WhatsApp. Esse é o id. É no seu comportamento quando você compra algo, quando você vende algo para alguém. Esse é o id. A maior pregação que você tem é o seu comportamento. É quando você está num local que tudo é propício para você pecar e você não peca. Essa é a sua maior pregação do evangelho, meu amigo. É aí onde você é igreja. É aí onde os crentes são igreja. É aí onde as pessoas vão chegar em você e falar, ô, você é crente, né? Sou. Congrega onde? Que dia que são os cultos? É aí que você converte marido, tio, sobrinha, sogro, sogra, professor, professora, amigo de trabalho, primo, prima. É aí. Não é no Xaramanai. É, meu amigo. Já foi o tempo. Já foi o tempo. Vamos voltar às Escrituras. Vamos voltar a esse fundamento e ser, de fato, a igreja
de Jesus. O PDF está aqui embaixo. Leia e releia 1000 vezes. Assista e reassista essa aula 1000 vezes. Até isso gravar no seu coração. Eu quero que tenha efeito. Eu quero que mude a sua história e você realmente seja tocado por essa palavra. Você seja transformado por essa palavra. Porque isso mudou a minha vida. Eu sou filho de um pastor legalista. Hoje ele não está mais no evangelho, mas era legalista, ao talo. Nada podia. Eu não podia cortar o cabelo como eu queria. Eu não podia usar a roupa que eu queria. Eu não podia nada. Quando eu saí para o mundo, eu fui fazer tudo o que não podia. E quando eu voltei para o evangelho, eu percebi que ele estava errado. Ensinaram ele errado e ele me ensinou errado. E tem pessoas até hoje passando adiante ensinamentos errados. Fazendo coisas que Jesus não pediu. Inventando regras que a Bíblia não tem. Então passe adiante o ensinamento certo. Quebre essa corrente de legalismo, essa corrente do mal, essa corrente de falsas igrejas, de ensinamentos errados. Seja a igreja que atua 24 horas por dia em comportamento. Seja a igreja da vida, a igreja na vida, a igreja na terra. Sal da terra e luz do mundo verdadeiramente. Não finja que você é. Não fique só nas palavras. Não fique falando que é, mas sem atitude alguma de que é de fato. Viva isso. Viva tudo que você aprendeu aqui. Amém? Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por mais um estudo. Eu não orei no começo, Pai, mas termino agora essa aula, Pai, orando pela vida dessa pessoa que está me assistindo, Pai. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor toque profundamente nela, que essa mensagem seja carimbada no coração dela e que ela passe adiante. Que ela passe adiante para o mais velho, para o mais novo e que surja, Pai, uma nova reforma na nossa igreja. Que surja, Pai, um movimento, Pai, renovador do Teu Espírito Santo, nos levando de volta às Escrituras, nos levando de volta às raízes lá de Atos 2, nos levando de volta, Pai, o que o Senhor realmente espera de nós, Pai. Em nome de Jesus, que não sejam palavras vazias, Pai. Em nome de Jesus, que não entre no ouvido e saia pelo outro, Pai. Que surta efeito na vida de quem está me assistindo e na minha também, Pai. Nos livra de todo mal, carimba isso no nosso coração e nos abençoa todos os dias e derrama sabedoria sobre nós, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Muito obrigado por fazer parte desse clube maravilhoso e eu te vejo na próxima aula. Valeu!